Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. Nosso devocional Mulheres Enraizadas e hoje estamos no dia 51. Equilíbrio, disciplina e constância. Finalizando aqui a semana 8, dia 51 do nosso devocional. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudaram a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Provérbios 1, de 1 ao 4. O versículo de hoje associam algumas virtudes importantes à sabedoria, mas além do equilíbrio e disciplina, destaco também a constância. Essas três qualidades imprescindíveis parecem faltar em nossa geração, e é nosso papel resgatá-las se quisermos experimentar a cura das nossas raízes e auxiliar na restauração de outras pessoas. A primeira companheira da sabedoria é o equilíbrio. Para muitos, o equilíbrio está fora de moda, é 8 ou 80. Não raramente, as mulheres assumem atitudes extremas e abandonam o bom senso, que é intrínseco ao sábio. Isso não quer dizer que devemos agradar a todos, tampouco que seremos guiadas pela conveniência. O equilíbrio é saber viver com estabilidade, ser forte e ao mesmo tempo flexível. É ter entusiasmo sem, para isso, agir com insensatez. A constância é outra companheira da sabedoria. Essa também anda em falta atualmente, já que muitas vezes é subjugada pela empolgação e falta de persistência. A inconstância é descrita por Paulo como carência de direção, ou seja, uma pessoa que se deixa guiar pelas emoções, levada de um lado para o outro pelas ondas e jogada para lá e para cá. Isso está lá em Efésios 4,14. Siga seu coração, não é o que dizem? No entanto, a mulher cujas raízes foram curadas e estão agarradas em Cristo dá espaço ao Espírito, ao invés das emoções, a fim de que ele conduza o barco. Então, para nós mulheres que estamos aqui vivendo esse processo de cura, vivendo esse processo de ficarmos cada vez mais enraizadas em Cristo, nós não podemos nos deixar guiar, faça o que o seu coração mandar. Não, nós precisamos viver em comunhão, em intimidade e profundidade com o Espírito Santo, para fazermos não o que a gente acha que deve, não o que o nosso coração diz que deve, mas sim para fazermos aquilo que o Espírito nos direcionar e nos guiar a fazer. E para isso nós precisamos desenvolver discernimento em espírito, para sabermos o que, como e quando ele está nos direcionando. Finalmente, a terceira amiga da sabedoria é a disciplina. A palavra hebraica musar, instrução, disciplina, significa ser treinado por um instrutor que põe o dedo na nossa frente e nos abençoa com a verdade. Mas quantas vezes resistimos às instruções e correções necessárias? Você pode se lembrar do profeta Natã confrontando Davi em seu pecado de adultério com Batseba, lá em Samuel 12, 1-12. Davi tinha muitos homens de confiança ao seu redor, mas somente um teve coragem suficiente para corrigi-lo e lhe falar a verdade. E ouvi-la dói, arranca pedaços. Contudo, infelizmente, muitas pessoas gostam de ter benefícios sem custo, sem disciplina e, se possível, com rapidez. Afinal de contas, hoje nós vivemos a era do imediatismo, né? Onde nós não sabemos esperar mais as coisas. E no reino de Deus, as coisas de Deus, Deus tem um tempo diferente para todas as coisas. E esperar em Deus é um grande desafio. E nós precisamos desenvolver, né, essa disciplina e essa espera em Deus. Isso não existe. A sabedoria vem diversas vezes por meio da dor, do confronto, do sacrifício, dos erros, sofrimentos e tempestades que enfrentamos ao longo da vida. Mulher, para ser sábia, você precisa recuperar a disciplina, a constância e o equilíbrio. Assim, você se tornará uma mulher ainda mais resistente, prudente, forte, sensata e sábia. Creio que está aberta a temporada de treinamento
Permita-se ser treinada na escola do Espírito Santo. E sabe o que é engraçado? Na verdade, não é engraçado, é apenas uma expressão, né, que a gente usa. Que eu comecei um discipulado agora recente, cristão, e nós estamos trabalhando as cartas para Deus, né? E aí a gente precisa escrever um pedido espiritual e um pedido material todos os dias ao justo juiz, que é Deus. E nas minhas cartas, no pedido espiritual, eu tenho pedido exatamente isso, para ter mais constância, mais disciplina, para conseguir ter mais profundidade e intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver a nossa disciplina e a nossa constância, para entendermos que as coisas elas não vão acontecer do dia para a noite, para entendermos que Deus vai trabalhando por doses na nossa vida, e quando nós estamos prontas para o próximo passo, aí é que Ele entrega mais alguma coisa, mas até que nós não estejamos prontas, Ele vai nos moldar naquela estação. Então, o meu pedido espiritual ali na carta ao justo juiz tem sido exatamente essa, né? Para que eu consiga matar a minha carne, fortalecer a minha alma e o meu espírito para ter mais constância e disciplina nas coisas espirituais. Disciplina espiritual em jejum, em oração, em devocional, em tempo com Deus, em estudo da Bíblia, leitura da palavra, para desenvolver mais profundidade e intimidade com o Espírito Santo. Porque é dessa forma, com profundidade e com intimidade com o Espírito Santo, é que nós vamos poder viver o sobrenatural. É que a gente vai conseguir entender de fato que a paz que excede todo o entendimento, é quando a gente vai conseguir de fato ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando. Vai por aqui, vai por ali, faça isso, não faça isso, fale com aquela pessoa, fale com aquela outra. Então, a gente consegue tudo isso, a sabedoria do Espírito que vive dentro de nós, somente desenvolvendo profundidade e intimidade. E para desenvolver isso, é preciso disciplina espiritual. Então, hoje o convite do nosso devocional ele é exatamente esse, para que nós possamos cada vez mais desenvolver a disciplina e a constância espiritual. Então, em jejum, em oração, a época que eu mais vivi o sobrenatural de Deus foi quando eu comecei a desenvolver alguns dons, quando eu comecei a desenvolver o dom de palavras de sabedoria, o dom da oração em línguas. Foi quando eu estava numa disciplina muito... Não é severa a palavra, mas eu não sei que palavra usar, fugiu. Mas eu tava numa disciplina bem regrada, realmente, de jejum, de oração, de devocional, de tempo com Deus. Eu parava todos os dias à meia-noite para orar, eu participava de relógios de oração. Então eu fui desenvolvendo essa profundidade e fui desenvolvendo os dons espirituais. E se a gente para, né, essa constância, isso vai diminuindo. A gente não perde os dons, mas a gente vai diminuindo ali a nossa frequência. Então, para nós nos mantermos em alta frequência, sempre em conexão, algumas amigas brincavam, né? Naquela época eu falava assim, Carol, você tá com a conexão, com o Wi-Fi ligado direto na fonte, né? Então, para mantermos o nosso Wi-Fi ligado direto na fonte, é preciso termos disciplina espiritual nas coisas de Deus. Leitura da Bíblia, jejum, oração, tempo de devocional, tempo de oração, tempo de comunhão a sós com o papai lá em cima e com o Espírito Santo, tá bom? Então esse é o convite do nosso devocional de hoje. Nos vemos amanhã. Beijos. Ai, gente do céu, vamos fazer nossa oração, né? Meu Deus. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidas, ouvindo acerca do que o Senhor tem para ministrar em nosso coração. O Senhor nos pede hoje para mantermos a nossa constância, para desenvolvermos a disciplina espiritual, para vivermos em comunhão, em profundidade e intimidade com o Senhor. E nós queremos a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha e nos encha com o teu amor, nos encha com o teu cuidado, nos encha com um desejo ardente no nosso coração e que tire de nós toda preguiça, toda procrastinação, toda
toda falta de vontade de fazer as coisas, para que nós possamos entender que só em Cristo, que só em Jesus Cristo nós podemos avançar, nós podemos viver as promessas, e que é por meio das disciplinas espirituais que nós vamos manter os nossos olhos focados na promessa. Abençoe o nosso dia, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, o nosso dia, a nossa semana, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e todas as coisas que vamos passar e ter e viver essa semana. Muito obrigada por termos chegado até aqui. Abençoe todas as pessoas, abençoe todos os lares. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos amanhã.